Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Estatística para Todos. Esta é a 11ª semana, terceira aula, e agora então a gente vai dar continuidade ao tópico que a gente estava discutindo na aula anterior. Se você não viu a aula anterior, vai aparecer um card aqui em cima. Vamos lá, então o que que a gente está fazendo, pessoal? A gente está olhando como é que a gente vê em tabelas valor da T de Student para um certo nível de confiança, para poder fazer o cálculo do nosso intervalo de confiança com um certo nível de confiança, tá? Vamos lá. Então aqui a gente vai, nessa aula, falar como é que a gente obtém ali o nível de confiança de 90%, T associado ao nível de confiança de 90%, tá? E aí o que acontece, pessoal? Eu tenho aqui dois parâmetros que eu estou em cima deles, sorry. Então eu tenho aqui, eu quero um intervalo de confiança, eu quero achar o valor de T, que vai me dar um intervalo de confiança, tá? Com valor de 90%, né? E N, e para N, igual a 25. Toma cuidado que sempre a T de estudo precisa desses dois parâmetros, tá? E aí, de novo, o que que a gente vai ter? A gente vai ter que lembrar, faça sempre o desenho, tá, pessoal? Sempre faça o desenho da distribuição para ter uma ideia correta, adequada do que você está fazendo, tá? Então, quando eu falo nível de confiança de 90%, pessoal, o que que significa isso? Significa que eu tenho um alfa que é 0,10, certo? Esse alfa eu peguei, fiz 1 menos esse alfa, deu 0,9, multipliquei por 100%, e aí eu obtive 90%. Mas o que que ele quer dizer? Quando eu falo alfa igual a 0,1, significa que alfa sobre 2%, ou 5% da população é maior ou igual que o valor t, e alfa sobre 2%, ou 5% da população, é menor que menos t, tá? Aqui não tem telinha, não. É menos t mesmo, tá? Então, o que que vai acontecer aqui, pessoal? Com isso, eu vou ter, no total, 10% da população fora do intervalo de confiança, porque o intervalo de confiança vai de menos t até t. Então, dentro de menos t e t, eu tenho 90%, ou se você preferir, de 0 a menos t, eu tenho 45% dos valores, e de 0 até t, eu tenho mais 45% dos valores, tá? E aqui, enfim. Muito bem. Então, com isso, pessoal, como é que vai ficar num exemplo, né? Vamos pegar uma tabela de referência aí, de uma referência, e vamos ler essa tabela. Como é que a gente faria aqui para o caso em que eu estou passando para vocês, em que o alfa é 10%, né? Aqui faltou o percentual. O alfa é 10%, o alfa sobre 2 é 5%, tanto, né? E por que que eu tenho que calcular o alfa sobre 2, pessoal? Porque como essa tabela aqui é bicaudal, esse alfa aqui só está considerando uma das caudas. É para a parte superior da distribuição, tá? É para o valor maior que tem. Então, isso aqui é o nosso alfa. Aqui ele nem põe alfa, você tá vendo? Ó? Seria o nosso alfa sobre 2 aqui, ó. Isso aqui é o alfa sobre 2, tá? Então, é o alfa sobre 2. Esse cara daqui, ó, é 5% no caso, ok? Então, por quê? Porque eu quero um nível de confiança de 90%. Por quê? Porque o alfa igual a 10%. Então, lembrando lá, ó, 1 menos alfa vezes 100% vai te dar um nível de confiança que você vai obter para esse valor de alfa. Ou seja, 90%, tá, pessoal? Então, usando essa distribuição para esse N, então lembra aí que o N é o total de dados da sua amostra. Você vai fazer N menos 1 para ter o grau de liberdade, que está aqui. Você vai pegar valores nessa linha. E você vai pegar nessa coluna. Por quê? Porque é nessa coluna aqui, que vai estar o seu alfa sobre 2 associado a esse nível de confiança de 90%, tá? Então, para esse exemplo, o seu T é 1,71, tá? O seu T tem que ser 1,71. Se você estiver usando uma tabela bicaudal, então nesse caso, pessoal, lembra que quando você está usando uma bicaudal, ela já está calculando o alfa total. Ou seja, ela já distribuiu alfa sobre 2
já tem um alfa tal que alfa sobre 2 valores, por cento dos valores é maior que t, e alfa sobre 2% valores é menor que menos t, tá? E com isso, quando você cruza aqui n-1, a linha do n-1, com a coluna do alfa igual a 0,10, você vai ter 1,71, tá? Que é o que a gente também tinha usado na tabela anterior, tá? Então toma cuidado, porque pode ter tanto a referência unicaudal quanto a bicaudal, certo? É isso, eu agradeço a atenção de vocês. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E próxima aula, agora sim, a gente vai colocar isso em prática. Vai colocar todo esse treinamento que a gente está tendo para fazer, enfim, uso disso daí, tá? Vamos, na verdade, enfim, dá uma olhadinha na próxima aula que você vai ver o que temos lá de surpresa. Um abraço, até lá, pessoal. Tchau.